Quem era Jezabel na Bíblia? Foi esposa do rei Acabe, que era rei de Israel. Foi uma rainha muito ruim, muito má. Promoveu a idolatria, matou muitos profetas. Jezabel foi condenada por Elias e outros profetas. Era uma princesa, filha de Etibaal, rei de Sidônios. Convenceu seu marido Acabe a adorar o deus Baal. Foi responsável por promover o culto de deuses pagãos em Israel. Jezabel sustentava 850 profetas dos deuses Baal e Azerá. Esses profetas eles faziam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 21, no verso 25. E nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher, Jezabel vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. E no 26, ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás dos ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. 1 Reis, capítulo 18, verso 18. Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do teu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. E no 19: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Jezabel também tentou destruir quem era fiel a Deus. Mandou matar todos os profetas de Deus e poucos deles sobreviveram. Os profetas de Deus então condenaram Jezabel por sua crueldade e toda sua idolatria. 1 Reis, capítulo 18, no verso 4. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. Ele lhes forneceu comida e água. Jezabel não tinha escrúpulos algum. Quando um homem chamado Nabote se recusou a vender a sua vinha a Acabe, o rei ficou amuado na cama. Então Jezabel tomou a iniciativa e conspirou para matar Nabote. Ela mandou acusar Nabote falsamente de amaldiçoar a Deus e ao rei, e ele foi apedrejado. Depois da morte de Nabote, tomou sua vinha. 1 Reis, capítulo 21, no 15. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levanta-se e toma posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Então não está mais vivo, está morto. E no 16: quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Elias profetizou contra Jezabel por causa do que fez com Nabote. Ele avisou que Jezabel teria uma morte sangrenta e que os cachorros iriam comer o seu corpo. 1 Reis, capítulo 21, no verso 23. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Essa foi a morte cruel que teve uma pessoa que vivia de uma vida má e cruel com todos. Depois da morte de Acabe, um homem chamado Gel se rebelou e matou o rei Jorão, filho de Jezabel. Quando Gel chegou ao palácio, Jezabel o desafiou. Por ordem de Gel, alguns oficiais pegaram em Jezabel e atiraram da janela, e Gel a atropelou com seus cavalos. 2 Reis, capítulo 9,
no 30. Em seguida, Jeel entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. E no 31, quando Jeel passou pelo portão, ela gritou: Como vai, Zinri, assassino do seu senhor? E no 32, ele ergueu os olhos para a janela e gritou: Quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. No 33, então Jeel ordenou: Joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeel a atropelou. Jeel então entrou no palácio e comeu. Depois deu ordem para sepultar Jezabel. Mas, quando foram sepultá-la, só encontraram seu crânio, seus pés e suas mãos. Segundo Reis, capítulo 9, no 34. Jeel entrou, comeu, bebeu e ordenou: Peguem aquela maldita e sepultem-na. Afinal, era filha de rei. E no 35. Mas, quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. A profecia de Elias, então, foi cumprida. Jezabel, ela morreu por ser uma pessoa muito cruel e idólatra. Tinha muita iniciativa, mas usou seus talentos de maneira errada. Jezabel, ela não se preocupava com o que é certo e errado. Manipulava e matou todos para conseguir o que queria. Ela era egoísta e não tinha nenhum temor a Deus. Comparando Jezabel no Novo Testamento, ou melhor, nos dias atuais, Jezabel, ela se tornou um símbolo de crueldade, egoísmo e manipulação. No livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 20, no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. E no 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. E no 22, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. No 23, matarei os filhos dela. Matarei os filhos dessa mulher. Então, condena uma mulher chamada Jezabel, que dizia ser profetisa e promovia a idolatria e a imoralidade sexual. Provavelmente não era o nome verdadeiro dela, Jezabel, mas ela tinha características de Jezabel. Então, ou seja, no livro de Apocalipse está falando de uma mulher que era parecida com, que tinha os traços, a mesma personalidade cruel, egoísta e manipuladora da Jezabel. Quando as pessoas elas falam, abre aspas, espírito de Jezabel, fecha aspas, significa que alguém manipula para conseguir o que quer. Essa pessoa tem o espírito da Jezabel. É uma pessoa que é uma pessoa manipuladora, que ela sopra na orelha das outras pessoas para conseguir o que quer, o que quiser. Essa pessoa ensina coisas erradas, desvia pessoas do evangelho, promove o pecado. É uma pessoa perigosa e muito destrutiva. Provavelmente está debaixo da influência de um demônio.